Salve, salve, rapaziada que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno. Tranquilidade, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, sem muita delonga, terminou agora há pouco o jogo treino entre Vasco e Boa Vista. O Vasco venceu por 2-1. Jogo treino esse visando o início do Campeonato Brasileiro contra o Santos. A atividade ocorreu lá no CT Moacir Barbosa. Eu já tenho alguns detalhes de quem fez os gols, umas imagens interessantes que eu vou mostrar pra vocês já já. Mas antes, galera, rapidinho, mano, fazendo uma reflexão, que eu não sou profissional da área, mas o que aconteceu pro Vasco fazer jogos treinos contra Maricá e Boa Vista? Onde foi o problema? Trazendo um fator concreto rapidinho pra vocês, após a semifinal do Campeonato Carioca, entre Vasco e Flamengo, que o Vasco foi eliminado, o Carille, numa entrevista coletiva, ele falou o seguinte, abre aspas, nós vamos treinar muito. No caso, esse período aí de 21 dias até o jogo contra o Santos. Quero fazer 2 jogos treinos, aconteceram, buscando adversários qualificados. Isso não aconteceu no meu ponto de vista. Não adianta trazermos adversários que não vão trazer dificuldades para nós. Aonde foi o problema, rapaziada? Por que o Vasco não conseguiu enfrentar um time talvez de Série B, de Série A, Parece que o Vasco até buscou o Botafogo, o Guarani, o Cruzeiro, mas não deu certo. Não sou especialista, tô trazendo um fato concreto para vocês, a fala do Carille, E galera, eu fico pensando, mano, caso dê errado esse início de Campeonato Brasileiro, esse início de Sul-Americana, nós vamos ter várias pedras pra atacar, cara. Podemos falar, o Vasco teve 21 dias de treino e o time não evoluiu, 21 dias pra melhorar tecnicamente, taticamente, melhorar o entrosamento e o time não evoluiu. Podemos falar, mas o Vasco fez jogos treinos contra times desqualificados, Podemos falar também, essa fala do Carille nessa semana, que o Carille não vê necessidade de mais reforços no Vasco, dá para fazer um bom trabalho com o que tem, Será que realmente dá? Então é o que eu falo, rapaziada, caso a gente vença o Santos, vença o Melgar, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, ninguém vai lembrar desses jogos treinos contra Boa Vista, contra Maricá, dos 21 dias que o Vasco, ninguém vai lembrar, ganhou, tá tudo certo. Mas se der errado, irmão, o torcedor tem vários argumentos, vários. Vamos para os detalhes desse jogo treino, mas antes, rapaziada, se você puder me dar uma moral, ajudar o pequeno criador de conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal também, rapaziada, me ajuda demais, dê uma moral aí pro pequeno criador de conteúdo, sou Vascão, dê uma moral aí pro Vascão também, tranquilo? Vamos lá, rapaziada, mostrando aqui pra vocês, o Vasco compartilhou, tá aqui, ó. O Vasco venceu o Boa Vista por 2-1 em jogo treino na manhã deste sábado, no CT Moacir Barbosa. Os gols vascaínos foram marcados por Esforza, o Esforza vem aparecendo, hein? Fez gol na semana passada contra o Maricá, fez gol agora contra o Boa Vista. E aí, será que o Esforza vai ter mais oportunidade? Você gostaria, torcedor, que o Esforza tivesse mais oportunidade? E tivemos gol também do Payet, Não vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe, Todo vascaíno sabe que o Payet se envolveu numa polêmica nessa semana, Mas tivemos gol aí do francês. Francês que muitas fontes estão falando que não vai renovar com o Vasco, O contrato dele termina em maio. E aí, o que vai acontecer? Será que esse gol do Payet contra o Boa Vista vai dar uma luz? Um respiro para ele? O time segue em preparação visando a estreia do Campeonato Brasileiro diante do Santos, no dia 30 em São Januário, E temos aqui 4 fotos, rapaziada. A gente vê aqui o Verratti, fazendo uma movimentação de cabeçada, O padrão dele, Cabeceio, É o padrão aí do Verratti, não poderia ser diferente. Temos também aqui uma foto do Esforza, Um dos responsáveis aí pelos 2 gols do Vasco, o Esforza. Aqui o jogador do Boa Vista lamentando, aqui na esquerda. Temos também essa foto aqui do Payet, provavelmente comemorando, Será que... provavelmente o Payet deve ter feito gol na entrada do time reserva, Temos aqui o Payet, o Jean Menezes, provavelmente era o time reserva, E aí, será que o time reserva carregou o Vasco mais uma vez? Na semana passada parece que o time reserva que carregou, O Vasco para a vitória em cima do Maricá. Será que aconteceu a mesma coisa contra o Boa Vista? E temos aí a última foto de quem aqui do Paulinho, Um jogador que eu confio demais, cara. Eu acho que o Paulinho vai ajudar muito a gente, Paulinho e Hugo Moura, Eu acho que vai ser a dupla de volantes aí pro sucesso do Vasco, se Deus quiser, rapaziada. Então tá aí um pouquinho do jogo treino pra vocês, E continuando a nossa reflexão sobre adversários qualificados e não qualificados, a gente tem alguns exemplos aí pelo Brasil, rapaziada. O que vocês acham, mano? Aqui, ó, o Botafogo hoje vai enfrentar o Novo Horizontino, Um jogo treino também. Novo Horizontino que é time de Série B. Só que a gente tem um exemplo aqui mais ligado à realidade do Vasco. O Atlético Mineiro marcou o jogo treino contra o Sub-20 do Coimbra. Coimbra é um time de empresários lá de Minas Gerais. Então não é só o Vasco que enfrenta adversários menos qualificados, Eu acho que o que pesou no Vasco foi o que o Carille disse, Queria buscar time mais competente, time mais forte, coisa que não aconteceu. Temos aqui o exemplo do Bragantino, que vai enfrentar o Cruzeiro, os 2 times de Série A, só tô falando aqui de time de Série A, O Botafogo, time de Série A, Atlético Mineiro. Aqui o Bragantino vai enfrentar o Cruzeiro, 2 times de Série A. E temos o exemplo do Palmeiras, que fez ontem um jogo treino contra o Mauaense e venceu por 6-1. Então, rapaziada, deixa aí nos comentários também o que vocês acham, mano. Fazer um jogo treino contra um time mais forte, faz a diferença? Não faz a diferença? O que vale é o resultado contra o Santos, isso que vai dizer, se valeu a pena ou não.
Deixa aí nos comentários, rapaziada, pra gente debater um pouco sobre isso, tranquilo? E só pra finalizar, saindo um pouquinho desse assunto de jogo treino entre Vasco e Boa Vista, saiu uma notícia ontem, né? Atenção, a partida entre Vasco e Palmeiras será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo está previsto para ser realizado no dia 3 ou 4 de maio, rapaziada. Cara, nada contra quem mora em Brasília, sou apaixonado pela galera de Brasília, tem muitos vascaínos lá, né? Só que o Vasco sempre enfrenta o Palmeiras em Brasília, cara, eu não consigo entender isso, cara. O Vasco sempre enfrenta o Palmeiras em Brasília. A gente tem um fator muito forte. O Vasco tem uma arma muito forte que é São Januário, cara. Por que sai de São Januário e não tem mais desculpa? Ano passado o Vasco enfrentou o Palmeiras em Brasília e falaram que tinha a questão que a 777 tinha vendido o mando e coisa do tipo. Cara, 777 já passou. Por que a diretoria atual vendeu esse mando de campo, cara? Porque eu fiquei extremamente indignado. Nada contra a galera de Brasília. Mas uma arma muito forte do Vasco é jogar em São Januário. Vai entender. Não é mesmo, galera? Então, rapaziada, é mais ou menos isso que eu trago pra vocês hoje, né? Falei um pouquinho aí sobre o jogo treino, uma reflexão também sobre essa venda de mando de campo pro jogo contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É isso, rapaziada, né? Então, mais uma vez eu peço que, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí também, que me ajuda demais. Tranquilo, rapaziada? Tamo junto, forte abraço e é nóis, hein? Valeu, galera!